meus amigos, na falta, né, do que falar de bom desse desgoverno corrupto, a mídia que fez o L precisa ficar falando de Bolsonaro o tempo todo. Então lá se vão 8 meses da nova gestão e eles obcecados em produzir alguma chamada contra Bolsonaro. E o que eles conseguiram pegar? Gente, a casa caiu. A casa caiu. Eu sou um cara imparcial. Se aparece um batom na cueca do Bolsonaro, eu denuncio. Pegaram o batom na cueca. Ainda aviso a Michelle. Então, a casa caiu. A casa caiu e ficou feio para Bolsonaro. Ficou feio. Vocês vão ver. Ah, vocês acham que o problema é o Lula, o orçamento secreto, o centrão fisiológico, a Petrobras voltar aos esquemas, o BNDES, o Maduro, o MST. Vocês acham que isso é problema? É porque vocês não viram isso. Tenente-coronel Mauro Cid, adjunto de ordens, assistente direto do Bolsonaro, ele dava o número pessoal para agendar foto gratuita de crianças que gostavam do mito, de apoiadores do Bolsonaro. Então, um apoiador do ex-presidente pediu uma foto para o filho de 13 anos e recebeu o número do celular do ajudante de ordens de Bolsonaro. Coisa grave. Vai ver se o Lula faz isso. O Lula manda a Marinha tirar o povo do Rio Tapajós porque ele quer curtir sem povo. Bolsonaro mergulhava e nadava em direção aos banhistas. Então, o seu assistente dava um número pessoal para poder atender a pedidos de pais que queriam foto com mito para os seus filhos, crianças ou adolescentes. Mas calma que não parou por aí, não. Não para. Vocês acham que parou? É o Bolsonaro, é o genocida, é o coisa ruim, é o Hitler encarnado. Então os crimes vão se somando para a alegria, para o regozijo da Globo. Veja o que descobriram. Que Bolsonaro pediu pay-per-view de futebol para o seu gabinete enquanto criticava a Rede Globo em público. Então ele criticava a Rede Globo porque só faz novela woke contra os valores básicos da classe média, família, cristianismo, decência, e porque faz campanha para o PT. Fez o L. Então Bolsonaro criticava essa militância toda global. Mas ele gosta de futebol, como existe um quase monopólio, uma quase hegemonia da Globo no esporte no Brasil, ele pediu para botar lá o pay-per-view para poder ver o joguinho dele. Então a imprensa pegou esse crime. Isso é crime. Chupa! Chupa, Lula! Entra na fila, rouba mais, faz mais 10 triplex com dinheiro de empreiteira corrupta, pega o BNDES e entrega para o Maduro para ver se chega aos pés desse cara. O cara pediu pay-per-view para ver jogo de futebol no gabinete, enquanto criticava a Globo. Se você vê esse tipo de coisa e se sente meio pateta, tratado como pateta pela nossa mídia, jornalismo sério. Olha o William Bonner como fala, gente. Eu tento e não consigo. Eu vou tentar agora para vocês verem como eu não consigo. Boa noite. Zanin toma a primeira decisão como ministro do Supremo e manda soltar os estelionatários. Renata Vasconcelos, o que você acha disso? Muito importante, William, para o Brasil, para a justiça. Né? Aquela impostura de voz é uma coisa magnífica. Exige muito treino, muito fonoaudióloga. O cara passa a seriedade defendendo essa quadrilha e dizendo: Lula, o senhor não deve mais nada à justiça do Brasil. Pois bem, vamos adiante. Porque para pagar essa farra toda, o amor custa caro. O amor custa. Vocês acham que ia sair baratinho? Para salvar a democracia, o Brasil voltar
e o amor vencer. Vocês acham que isso ia ser baratinho? O amor nunca sai barato. Então, a alíquota de imposto criada pela reforma tributária lulista pode chegar a 27%. Quem confessa o crime é a própria Fazenda, o ministro Haddad, ou melhor, Tachad. E, com isso, o governo prevê, então, uma das maiores alíquotas do planeta, do mundo, da galáxia, até porque não existem aliens, em que pese toda a campanha dos Estados Unidos, para que acreditem nisso, dos globalistas americanos. Então, teremos a maior alíquota do IVA do mundo. Gente, vamos comemorar, o Brasil precisa vencer alguma coisa. Chega de derrota, chega de não conseguir bater esses jecas americanos, esses europeus bobões. Vambora, chupa Europa, chupa Estados Unidos. O maior IVA do mundo é nosso. É nosso. Faz o L. E, by the way, Haddad está correndo atrás também de pelo menos 100 bilhões de reais em mais impostos para fechar o rombo. Porque todos os economistas já sabem que a meta das novas regras fiscais vai ser descumprida esse ano e ano que vem. Porque o arcabouço fiscal era só um pretexto para furar a meta. Então, ele está tentando correr atrás de mais 100 bi. A intenção de Fernando Tachad é fechar o exercício de 2023 com déficit primário inferior a 1% do PIB. E para isso, precisa então de 100 bilhões. A turma está cética que ele vai conseguir, mas o mais interessante de tudo isso é que nunca poderia passar pela cabeça de um petista, claro, que existe uma outra forma de você buscar o equilíbrio fiscal, que não aumentando impostos. Qual seja, reduzindo despesas, porque é uma equação. Então, o equilíbrio fiscal é arrecadação menos despesa. Você pode aumentar a arrecadação para chegar ao equilíbrio fiscal, ou mais perto dele, ou você pode diminuir as despesas. Essa parte é ortodoxa demais, neoliberal demais na cabeça de petistas. Eles só pensam em aumentar impostos. Vai dizer que os economistas sérios, tucanos, também só pensam em equilíbrio fiscal por meio de aumento de impostos. Então tá aí. Analistas veem com ceticismo as medidas arrecadatórias, né? Avaliamos que há uma grande distância entre a proposta orçamentária e o que deve efetivamente se realizar durante a execução orçamentária, alerta a XP, e o Bradesco também considera desafiador, além da perda de arrecadação decorrente da desaceleração da atividade econômica. Opa! Faz o L aí, tucanada! O governo também deixará de contar com a contribuição altista da inflação. Então, está tudo indo de vento em popa. O Brasil, está acelerando rumo ao seu destino. Só que esse destino, obviamente, é um abismo. Um abismo venezuelano. E, por falar nisso, precisamos então de mais dinheiro do BNDES também, né? Porque os companheiros precisam de boquinhas. A Venezuela quer reaproximação da Petrobras por meio de acordo energético. O que isso significa na prática? A Abreu e Lima, que foi entregue inacabada depois de 3 anos de atraso a um custo de 20 bilhões de dólares, 8 vezes e meia mais do que deveria, foi pensada por Lula e Chávez, o ditador da Venezuela, que não mandou um centavo para a obra, a Petrobras arcou com tudo, e agora vamos retomar então as obras da refinaria. Quer dizer, Petrobras. Esse é o acordo energético. O acordo energético entre Venezuela e Brasil é mais ou menos como o caracu. Um entra com a cara e o outro, vocês já sabem. Então, o Lula está fazendo direitinho aquilo que ele acordou. Não um acordo energético, no Foro de São Paulo, com seus companheiros comunistas. E o MST, que é o braço
desse tipo de terrorismo marxista no campo para afetar o agronegócio brasileiro, ligado ao PT, estava tendo dias difíceis na CPI do MST. Então, ex-integrantes do MST denunciando ameaças, agressões em acampamento. Uma mulher pobre e negra foi revelar que era escravizada pelo PT para continuar no assentamento. E as parlamentares de esquerda riram da cara dela. Uma mulher pobre e negra dizendo que era abusada, sequestrada na sua liberdade básica pelo PT, e as deputadas de esquerda rindo de uma mulher negra nessa situação. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime vergonhoso. Que vocês não sabem, vocês estão rindo. Rindo. Eu teve coragem de estar aqui, sabe pra quê? Não é pra defamar o movimento, não. É pra minha honra. É pra minha honestidade. Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer: eu não aceito essa decisão do MST. Porque vai de encontro aos princípios de direitos humanos, vai de encontro aos princípios de direitos constitucional. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo, vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque não. Eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui, acredita nos seus colegas. Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. A Bahia precisa mudar a história das ações do MST. Denúncias gravíssimas de uma mulher pobre e negra que foi do MST, que foi eleitora do Lula, do PT, e a turma de esquerda resolveu debochar e rir dessa mulher pobre e negra. São essas as feministas que vão cuidar das mulheres do Brasil, só se forem ricas ou esbanjarem como a deslumbrada da Janja. Detalhe, a CPI estava indo muito bem, expondo esse tipo de coisa, mas a alegria de brasileiro honesto dura pouco, é ou não é? Arthur Lira atropela comando da CPI do MST e cancela a convocação do petista Rui Costa. O presidente da Câmara anulou a aprovação do requerimento que convocava Rui Costa. A decisão ocorre no dia seguinte à audiência da CPI, que tomou o depoimento de 3 ex-integrantes do MST que fizeram parte de assentamentos no sul da Bahia e que denunciaram, como vocês viram, ações violentas, voto de cabresto e por aí vai. A esquerda, que, repito, riu da cara de uma mulher pobre e negra que foi abusada pelo MST e pelo PT, a esquerda acha graça e comemora. CPI do MST, escreve a Sâmia Bonfim. Presidente abriu e fechou imediatamente. Quase metade dos membros foram trocados. Não haveria quórum para aprovar mais nenhum requerimento. Tchau, queridos. E vai comemorar, provavelmente, com algum hambúrguer suculento, cuja carne não veio de assentamento do MST. Veio do agronegócio, demonizado pelos comunistas. Tem medo de quê, Sâmia Bonfim? Não quer que investiguem o MST? Por quê? A gente sabe a resposta. A pergunta foi retórica.